Vamos lá. Salve, salve galera do Muita Química. Estamos aqui hoje mais uma vez para fazer a nossa live do top 10 dos 10 objetos mais recorrentes da prova do Enem. É aqueles testes preliminares. Bom dia, bom dia, bom dia. Você está me ouvindo? Escreve aí no chat quem está aí ao vivo. Vê se você está me ouvindo legal, se o áudio está bom, se a imagem está boa. Vamos fazer aqueles testes preliminares. Escreva aí se está me ouvindo bem. Se está tudo legal, se está tudo bacana. Vamos lá, fazendo aqui nossos testes. Estamos, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tá tudo de boa? Vamos começar aqui então. Só vendo aqui fazendo os últimos testes para ver se tá tudo legal. Só vendo aqui fazendo os últimos testes para ver se tá tudo legal. Só vendo aqui fazendo os últimos testes para ver se tá tudo legal. Beleza? Então bora começar. Vamos lá, vamos para cima. Cara, a gente escolheu esse tópico como segundo para fazer a nossa live, que é a parte de propriedades físicas dos compostos orgânicos. Depois que eu fazer esse pequeno resuminho aqui, que vai ser rápido, perfeito, aí a gente vai bater um print legal, que aqui estão as principais informações para o tópico que eu escolhi hoje, que é falar de solubilidade e ponto de fusão e ebulição. Estão todos os tópicos, os pormenores? Não. Aqui só vai estar uma regra geral para que você possa desenvolver muito bem as questões, tudo bom? Mas você vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Estão falando aqui no chat. Deixa eu verificar se está tudo certo. Tá tudo tranquilo? Tá. Beleza? Oi, professor, dá para ouvir tranquilo? Opa, Amanda tá aqui, tá. Agora que vocês me deram retorno, e aí eu queria saber se estava tudo certinho, tá? Então, recapitulando, nós vamos fazer a discussão aqui do tópico chamado propriedades físicas dos compostos orgânicos, especificamente solubilidade e ponto de fusão e ebulição, tudo bom? E aqui estão as principais informações. Depois que eu fizer essa pequena revisão, você vai bater aquele print esperto, perfeito, para que você possa desenvolver, tá? Alguns aprofundamentos, algumas dicas sensacionais eu vou colocar no exercício. Aqui é só a regra geral. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Antes da gente iniciar, dá um clique aí, curte a nossa live, compartilha, se inscreve no canal, dá um oi aí no chat, compartilha essa live para os teus colegas, para o teu grupo de amigos, para que a gente possa chegar até o maior número de estudantes possíveis, tudo bom? O material, como sempre, está no link da descrição do vídeo, está no meu link da bio no Instagram, então tá tudinho lá que eu deixo antecipadamente antes da nossa live, tá? Então vamos começar aqui, ó. Presta atenção. Então você tem aqui, ó, as propriedades físicas, como é que vai funcionar o esquema. A propriedade que eu escolhi hoje, que é uma das mais recorrentes na prova do Enem, é a solubilidade, que é a capacidade de uma espécie ser dissolvida na outra, semiscível na outra. Tudo bom? Duas ou mais espécies. Só que aí a gente trabalha com uma ideia interessante, que é a ideia do semelhante dissolve semelhante, que está entre aspas, tá? Vamos lá. O que significa isso? Que uma espécie polar dissolve outra espécie polar e uma espécie apolar dissolve outra espécie apolar. Perfeito? Então, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, como regra geral. Tudo bom? Regra geral, lembra disso. E aí, qual é a ideia? A partir dessa situação do semelhante dissolve semelhante, a gente vai poder destrinchar
quem é que dissolve em quem? Quem é mais solúvel do que quem? E para a gente avaliar isso dentro dos itens, principalmente na prova do Enem, você vai ter que tomar dois cuidados. Número 1 é saber o tipo de solvente, perfeito? E o número 2 é olhar a estrutura da molécula. Como a gente está falando aqui, sobretudo de química orgânica, então a gente vai olhar para a estrutura da molécula ou do composto orgânico para que você possa fazer análise se será solúvel ou não, se será miscível ou não. Então, repetindo, você terá que analisar a natureza e o tipo do solvente e a estrutura da molécula. Por que que eu tenho que fazer isso, professor? Porque tanto o tipo de solvente quanto a estrutura da molécula irá levar em consideração uma propriedade chamada de polaridade. Dentro do estudo de química, nós temos a polaridade das ligações e a polaridade das moléculas. Mas a gente já vai direto no que é mais importante, que é a polaridade das moléculas, que ela depende da geometria da estrutura, do vetor momento dipolar resultante, claro, influenciada pela polaridade das ligações que tem eletronegatividade, mas a gente vai fazer uma análise bem objetiva aqui, tá? Para otimizar a resolução da sua prova. Então vamos lá. Quando você tem aqui a polaridade da molécula, presta atenção. Na química orgânica, a gente vai trabalhar como um resumo, tá? Como uma resolução da análise de todos esses fatores que você tem ainda há pouco. Você vai ter aqui, ó, como regra geral, os hidrocarbonetos responsáveis como as principais moléculas, os principais compostos, como sendo o que vai? Apolares. Tudo bem? Serão as moléculas apolares. Aqueles caras que só tem carbono e hidrogênio. Vamos botar aqui, ó. Hidrocarboneto. São formadas exclusivamente de carbono e hidrogênio. São formados pela destilação, são extraídas, na verdade, da destilação fracionada do petróleo, são derivados do petróleo. E aí aqui, ó, o momento dipolar resultante, perfeito, será igual a zero. Quando a gente analisar vetorialmente, falando qualquer hidrocarboneto, a resultante dele vai dar igual a zero. E aí a gente pode trabalhar como regra geral, será igual a zero. Tudo bom? Quando nós temos as demais funções, que é, na verdade, álcool, aldeído, ácido carboxílico, cetona, éter, éster, amina, amida, nitrocomposto, todos os outros que possa se imaginar aí, a gente vai considerar como compostos anfifílicos, tá? Ou também chamado de compostos anfipáticos. Por quê, professor? Porque esses carinhas vão ter o caráter dual quando se fala de polaridade. Uma região da sua estrutura será considerada apolar e uma outra região será considerada polar. Tudo bem? Professor, eu aprendi que todas as outras funções são polares. Não é bem assim. Quando se fala de solubilidade, você não pode confundir diretamente com polaridade. Você pode ter uma molécula polar com baixa polaridade, mas praticamente insolúvel em água, por exemplo. Então eu não gosto de pegar e avaliar dessa maneira. Todas as demais funções são polares, porque quando a gente fala isso, dá uma ideia que tudo vai ser solúvel em água, e não é bem assim. Então, a molécula pode ter baixa polaridade, mas ter praticamente insolúvel em água. Ficou claro? Então, bora trabalhar com essa perspectiva? As demais funções anfifílicos ou anfipáticos, tá? O anfifílico, você vai avaliar dois pontozinhos. A primeira parte vai ser a cadeia do composto e a segunda parte será o grupo funcional. A cadeia do composto, ela vai ser considerada a região apolar simplesmente por causa de quê, professor? Porque ela vai ser formada por carbono e hidrogênio. Então, como ela terá carbono e hidrogênio, ela vai lembrar quem? Um hidrocarboneto. Então, vai ser considerada a região apolar e os grupos funcionais serão representantes da parte polar. Sendo que esse grupo funcional vai ter elementos com alta eletronegatividade, principalmente halogênios, oxigênio, nitrogênio, são situações muito importantes mesmo, tá? Então aqui esses grupos funcionais vai ter o oxigênio das funções oxigenadas, nitrogênio das funções nitrogenadas, ou os dois oxinitrogenadas, halogênio das funções halogenadas e assim por diante. Então aparecerá outros elementos além do carbono e do hidrogênio. Tudo bem? E é por esse motivo, pela alta eletronegatividade deles, que ele irá gerar um caráter polar no grupo funcional, quando você avaliar vetorialmente falando. Então, você vai ter a parte polar. Tudo bom?
Tranquilo? Então, a parte apolar e a parte polar. Nomes clássicos não podemos esquecer. A parte apolar é a parte hidrofóbica. Isso aí com certeza você já ouviu falar. Hidroágua, fóbica, aversão, ou seja, a parte que tem aversão à água, não gosta de água. E a parte polar é a hidrofílica. Hidro é o que você chama de água, fílica de afinidade. Aquela que tem afinidade com a água é a parte polar. Tudo bom? A hidrofóbica também pode ser chamada de lipofílica. Pode ser que apareça uma questão mais bioquímica, lipofílica. E a hidrofílica pode ser chamada de lipofóbica. Por quê? Lipo representa gordura. E as gorduras, óleos e gorduras, são o quê, professor? São apolares. Opa, não apareceu muito aqui, mas está escrito aqui lipofóbica, lipofílica ou hidrofóbica, lipofóbica ou hidrofílica. Tudo bem? Daqui a pouquinho aí eu dou uma ajeitadinha para você bater um print legal. Perfeito? De boa? Tranquilo? Tá bacana? Agora vamos lá. Lembrou disso aqui? Vamos portar para uma situação. Imagina que você tem aqui para avaliar um tipo de solvente. Se aparecer, por exemplo, a água, você sabe que a água é o nosso solvente universal, é um solvente extremamente quem vai? Extremamente polar. Tudo bem? Extremamente polar. Mas podem aparecer outros solventes como o hexano, como o benzeno, o tetacloreto de carbono, que são solventes apolares, que a gente vai mostrar aí nos exercícios. Ficou claro? Perfeitos? Então, vai avaliar na questão do tipo de solvente. Segundo, a estrutura da molécula. Diogo, quando é que a parte polar ela vai predominar sobre a polar e vice-versa? Quando nós temos aquelas funções muito polares, como ácidos carboxílicos, amidas, álcools, aminas, cetonas, aldeídos, a gente costuma dizer que até 3 carbonos, até 4 carbonos, um grupo funcional, até 4 carbonos, como regra geral, predomina o caráter polar. O problema é que quando vai aumentando muito a cadeia e ficando pouco o grupo funcional. Ou ainda, quando a cadeia vai aumentando, mas vai colocando muitos grupos funcionais. E é geralmente assim que é cobrado no Enem. Vê, olha só, presta atenção. Para a gente avaliar esse composto que eu botei aqui embaixo, vamos pensar assim, ó. Quanto maior for o tamanho da cadeia, deixa eu pegar meu pincelzinho laranja aqui, ó. Vamos lá. Quanto maior for o tamanho da cadeia, maior será que vai? O caráter apolar do composto. Beleza? Tranquilo? E quanto maior o número de grupos funcionais, maior será o caráter quem vai? O caráter polar. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar com essas duas informações. Você vai olhar um composto, verificar se ele tem pouco grupo e cadeia grande, ou você vai olhar um composto e verificar se ele tem muitos grupos funcionais. Pode até ter cadeia mediana para um pouco grande, mas tendo muitos grupos, é isso que você vai prestar atenção. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos supor que apareça essa substância bem aqui. Eu não vou dizer o nome dela. Opa, Israel aqui. Muito bom, professor, valeu. Vamos lá. Vamos supor que apareça isto bem aqui. Esse compostozinho aqui, ó. Não vou dizer quem é ela, porque muita gente já sabe só de eu falar o nome. Bora perguntar o seguinte, vamos lá. Eu quero saber se ela é solúvel, presta atenção. Eu quero saber se ela é solúvel em água ou se ela é solúvel no hexano, essa substância aqui. Vamos supor que na prova, só um exemplinho, tá? Eu quero saber se ela é solúvel em água ou se ela é solúvel, caiu aqui minha pulseirinha, dá uma ajeitadinha. Se ela é solúvel em água ou se ela é solúvel em hexano. Escreve aí no chat. Você acha que ela é solúvel em água ou em hexano? Vamos lá, essa substância aí, vai. Escreve aí no chat. Escreve aí. Isso. Drogo, eu acho que é mais solúvel em água. Eu acho também. Bora verificar? Presta atenção. Primeiro, a água é o solvente quem? É o solvente polar. E o hexano é o hidrocarboneto, é um solvente apolar. Então vamos verificar se ela é mais solúvel ou não do que eles. Vamos lá. Olha para essas substâncias aqui, ó. Você observa
que ela tem, olha só, tu observas que ela tem aqui, ó, o grupo carbonila primária, hidroxila, 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 hidroxila. A sua cadeia carbônica tem 6 carbonos, mas ela tem praticamente um grupo funcional por carbono, 6 grupos funcionais, um em cada carbono. Então, apesar de ter uma cadeia com 6 carbonos, mas ela tem muitos grupos funcionais. Então, predomina nessa substância, nessa espécie química, vai predominar o caráter o quê? Polar. Então, pronto. Predomina o caráter polar nesse compostozinho. Logo, respondendo a nossa pergunta, ela vai ser mais solúvel em quem, jogo? Mais solúvel em água, já que a água é polar. Então, o hexano perde aqui nesse contexto. Perfeito? Tranquilo? Então, cara, deixa eu organizar aqui bonitinho para que você possa bater um printão legal. Vamos pegar aqui. Vai. Bate aquele print. Bate um print aí. Bate um print do nosso quadro. E vamos agora para os itens. Tá? Beleza? Bateu um printão? Então agora a gente vai para os nossos itens. Então vamos juntos. Vem comigo. Batendo printzão aí. Batendo print. Beleza? Vamos lá. Isso. Pronto. Agora que tava lendo aqui o chat, agora que todo mundo já bateu print. Então vamos para cima. Então vamos lá. Vamos fazer exercício. Perfeito? Então, vamos. Eu acho que você, correto, deve estar aí. Tá me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bacana? Tranquilo? Eu acho que você deve estar com o seu materialzinho, espero que sim, para que você possa acompanhar aqui a nossa discussão. Oi, oi. Para que você possa acompanhar aqui o tópicozinho, bonitinho, ver se está tudo legal, ver se está tudo bacana. Beleza? Então vamos para cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Quando você pega o seu itemzinho, presta atenção, com calma, tá? Tem várias questõezinhas, eu vou começar pelas aquelas que eu considero mais importantes, quando se fala de solubilidade. Eu vou começar por essa bem aqui, ó, a questão de número 7, a última questão. É uma questão extremamente interessante. Dá uma olhadinha aí, ó. A questão de número 7, ela comenta no seguinte ponto. Vamos lá. Olha o que ela fala aqui, ó. Sempre comece lendo pelo enunciado, porque ajuda você a entender o item e a resolver até um pouquinho mais rápido. Vamos lá, porque ali você percebe a habilidade que está sendo cobrada
e aí fica mais fácil de você desenvolver. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você tem bem aqui, ó, como a urina é constituída majoritariamente por água, presta atenção. Como a urina é constituída majoritariamente por água. Até aumentar aqui um pouquinho, ó. Majoritariamente por água. O que eu percebo com isso? Que ele está falando de um solvente, que tipo, Diogo? De um solvente polar. Tudo bem? Lembra que quando você tem uma questão de solubilidade, primeira coisa que você tem que fazer é saber. Tirar aqui. Primeira coisa que você tem que saber é saber, na verdade, se é polar ou se é apolar o composto. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. No caso, o solvente aqui é um solvente polar. Primeiro ponto. Considerando que a urina é majoritariamente constituída por água e levando em conta as forças intermoleculares, que a gente vai destacar daqui a pouquinho, pode-se afirmar corretamente que, bora lá, vamos ler lá em cima o texto base. Uma alternativa encontrada nos grandes centros urbanos para evitar que pessoas desorientadas urinem nos muros das casas. Perfeito? Estabelecimentos comerciais revestir os muros desses estabelecimentos com tinta que repele, olha lá, com tinta que repele a urina. E assim devolve a urina para o meliante lá, beleza? Aos seus verdadeiros donos. Só que perceba, pelo amor de Deus, tá devolvendo a urina aqui, em aspas. Ah, Diogo, vai voltar, vai jogar, o cara vai urinar na parede e vai voltar nele. Era para ser assim, mas não é assim não, tá? É apenas uma situação a nível de figura de linguagem. Vai voltar ali para ti bonitinho, tá? Mas não é literalmente falando, é uma linguagem conotativa. A figura a seguir apresenta duas representações para esse tipo de revestimento. Então, dá uma olhada. Nós teremos aqui o revestimento, que é um muro, e aqui é um muro. E aqui será a tinta aplicada no muro 1, e aqui será a tinta aplicada no muro 2. A composição da tinta. Tudo bem? E aí ele fala assim, para repelir, devolver a urina corretamente a essa pessoa, eu deveria escolher qual tinta, Diogo? Vamos lá, cara. Perceba o seguinte, se cair uma questão dessa, olha aqui, ó. A composição da tinta, essa parte bem aqui, ó, é idêntica, tá vendo? Ó? É tudo idêntico. O que está mudando de uma para outra? É que, na verdade, aqui, ó, eu tenho hidroxila, ou seja, eu tenho grupos funcionais na extremidade, tá? Eu tenho grupos funcionais aqui na extremidade, perfeito? E lá na outra eu não tenho grupos funcionais. Se você observar lá na outra, eu tenho apenas cadeia carbônica. Então aqui, ó, cadeia carbônica, aqui também, aqui também, aqui também. Então você percebe que como só tem carbono e hidrogênio, predomina o caráter apolar, ou seja, essa tinta ela é hidrofóbica, tudo bem? E aqui predomina o caráter polar, essa que é um pouquinho mais hidrofílica. Então, essa aqui, olha só, não pode ser escolhida. Por que não? Porque você lembra que se ela interagir com a água, que é polar, vai surgir uma força chamada ligação de hidrogênio. Então, essa tinta poderá fazer ligação de hidrogênio com a água, perfeito? E a outra não. Tudo bom? E aí que esse muro, essa tinta, não é adequada, segundo o texto, já que tem que devolver a urina para os verdadeiros donos. Então tem que ser uma tinta que tenha o maior caráter hidrofóbico. Então a gente enxerga isso como alternativa letra D de dado, não é isso? O revestimento, o revestimento representado por 2 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica que apresenta um grupo de mesma... Não é D não. Marquei errado aqui, é a C. Eu li erradinho aqui, ó. É a letra C. O revestimento 2 é mais eficiente porque apresenta a cadeia carbônica e apresenta um grupo com a mesma polaridade que a água e assim... Não. Qual é, meu Deus? Tô lendo aqui. Ah, tá aqui. A letra B de bola. Vamos lá. Revestimento por 1, que é mais eficiente para devolver a urina, porque apresenta a cadeia carbônica hidrofóbica que repele a água. Então perceba que só de você lembrar que tinha que repelir a água, tu poderia ter ido nas alternativas direto.
Eu analisei ele quimicamente para valorizar a discussão teórica. Mas você poderia ter feito assim também. Poxa, se é para repelir a água é polar. Então, se a água é polar, tem que ser uma espécie apolar. Então, se tem que ser uma espécie apolar, ela tem que ser hidrofóbica. E as alternativas que falam que é hidrofóbica, ou é a A ou é a B. Então, a gente fica ou é a A ou é a B que fala que é hidrofóbica. A C e a D fala que é hidrofílica, que tem a mesma polaridade que a água. Então, a gente já elimina. Então, a gente ficaria entre a letra A e a letra B para marcar. Mas aí, como eu quis valorizar aqui a discussão teórica, a gente acabou avaliando lá a estrutura. Mas, no dia do Enem, você pode usar essa estratégia. Você pode ir nas alternativas e eliminando aquilo logo que você sabe que está equivocado pela própria leitura do enunciado do texto base. Tudo bem? Beleza? Tudo tranquilo? Dá um oi aí, dá uma curtida na nossa live, escreve aí no chat para ver se está tudo bacana. Vamos lá, fala comigo para ver quem é que está aí. Vamos lá, bonitinho. Vamos fazer outra aqui, ó. Pegando aqui, seguindo a nossa discussão. Quando você olha uma questão como esta bem aqui, deixa eu fazer aqui um pequeno detalhe, tá? Acho que isso é importante a gente discutir. Só que uma dica, tá? Diogo, como é que a substância dissolve a outra? Eu entendo que o polar dissolve polar, o apolar dissolve apolar, mas como isso acontece? É através das forças intermoleculares, galera. Vamos supor, ainda há pouco nós falamos do hexano, né? Que é um hidrocarboneto, que é um solvente usado, né? Perfeito nas provas vestibulares, usado no laboratório, etc., nas indústrias. Então imagina que aqui que você tem o hexano, que é um solvente. O hexano é um solvente apolar. Vamos supor que, de repente, uma pequena quantidade de etanol fosse dissolvido nesse carinha. Aí o aluno me pergunta assim, Diogo, como é que o etanol vai ser dissolvido? Poxa, o etanol, ele é polar, né? Ele é solúvel em água. Ele tem maior caráter polar que apolar, com certeza. Mas ele é anfifílico. Então vamos supor que eu tivesse o etanol, que é esse carinha aqui, ó, CH3CH2-OH. E se o etanol tivesse dissolvido no hexano, como é que isso ia acontecer? Como o hexano é apolar, ele vai ter afinidade pela parte apolar do nosso etanol. E essa afinidade irá surgir uma interação entre as suas cadeias carbônicas. E o nome dessa interação entre as cadeias carbônicas do solvente e da parte apolar do etanol é chamado de DI, resumidamente, dipolo induzido, mas que na verdade é chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou força de Van der Waals, ou forças de dispersão de London. Tudo bem? Então, é a força que irá surgir entre as partes apolares, entre a região apolar de um composto e a região apolar de outro composto. Tudo bem? Beleza? Mas agora vamos imaginar que fosse o etanol, como eu ainda falei para você, se fosse o etanol sendo dissolvido na água, por exemplo. Ó. Se fosse o etanol sendo dissolvido na nossa aguinha. A nossa aguinha, ela é uma espécie polar, tudo bem? É um solvente polar. Então, ela vai gostar de quem, professor? Do grupo funcional do etanol, que é a parte polar. E aí ela vai dissolver, ela vai interagir. E aí, o que você não pode esquecer? A interação do hidrogênio, do positivo da água. Desculpa, do oxigênio, que é o negativo da água, com o hidrogênio, que é o positivo do grupo funcional do álcool, é chamada de ligação de hidrogênio. Tá bom? A ligação de hidrogênio, para quem esqueceu, é a interação entre o hidrogênio com o flúor, hidrogênio com oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio. É a interação de hidrogênio com FON. Só que é de uma molécula para outra, tá? Então, uma interação entre moléculas. Mas para você saber se tem ligação de hidrogênio ou não, você vai olhar para as duas moléculas que estão envolvidas no contexto e vai perceber se uma tiver hidrogênio ligado com FON e a outra tiver ou flúor, ou nitrogênio, ou o oxigênio, aí você terá o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Então é uma maneira bem fácil de você fazer. Ficou claro? Beleza? Tranquilo, de boa.
Então tá aí, ó, só para a gente não esquecer disso. Agora vamos fazer aqui o nosso item. Ele fala assim, ó, lá no enunciado, começa a avaliar aqui, ó. Após os testes realizados pelo estudante, foi possível concluir que, vamos verificar qual é o teste, tá? Qual é o teste? Essa é uma das habilidades que é cobrada, que é a habilidade que fala sobre você selecionar teste para fazer uma avaliação. Então, ele está falando que após os testes realizados pelo estudante, é possível concluir que. Então, vamos ver qual foi o teste para que a gente possa concluir. Legal? Vamos lá. Você tem aqui, ó. A lavagem a seco é um processo de limpeza de roupas em que não se utiliza a água. Tudo bem? Mas sim um solvente orgânico. A gente costuma dizer que essa lavagem a seco, entre aspas, né? Não é que você não vai utilizar nenhum líquido, você não vai usar a água, tudo bem? Mas é usado um solvente lá, tudo bem? Um solvente orgânico é chamado de tetacloreto de tetacloroetileno. Vamos escrever quem é esse carinha aqui, ó. Tetacloroetileno. Tetra são 4 cloros. Etileno são 2 carbonos e em é ligação dupla. Então vamos escrever aqui, ó. Tetra, cloro, etileno. Vamos entender isso? Vamos lá. Et, 2 carbonos. Você coloca aqui 2 carbonos. Em, você terá aqui, ó, uma dupla ligação, né? Em, você terá aqui uma dupla ligação. E o O, perfeito, é a terminação aí. Seria um hidrocarboneto, mas como ele tem tetracloro, então uma função halogenada. Então, como são tetracloros, são 4 cloros, então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse carinha tem 2 carbonos e 2 grupos funcionais. Tudo bom? Aí, poxa, o aluno ele vai pensar assim, se eu tenho 4 cloros, né? Então, se eu tenho 4 cloros, então já sei, esse cara é polar. Não é bem assim não, tá, galera? Toma muito cuidado com os aletos, tá? Quando vai aparecer na sua prova um monoaleto, a nível de polaridade, ele tende a ser polar. Mas ele, mesmo o monoaleto, já tem baixa solubilidade em água. Baixa, tá? Só que quando você tem um polialeto, Diogo, o que é um polialeto? Um polialeto é um cara que vai ter mais de um halogênio. Aí ele pode ser polar ou pode ser apolar, mas também possui baixa solubilidade em água, praticamente insolúvel. Então isso aqui é interessante, tá? Então esse cara é apolar, mas eu vou te mostrar por que ele é apolar. Presta atenção. Quando você tem polialetos, eu costumo muito dizer para o meu aluno fazer análise vetorial. Perfeito? Você pode analisar quimicamente, vetorialmente falando, essa molécula. Aí, professor, eu aprendi que eu posso avaliar pela simetria. Pode também. A gente tem algumas dicas que você pode avaliar a simetria da molécula. Quando ela é uma molécula simétrica, ela vai ser apolar, tudo bem. Mas vamos lá, vamos chegar nessa conclusão. Dá uma olhada aqui, ó. Usando os princípios de eletronegatividade, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, a gente aponta um vetor em direção ao cloro. Aqui também vai apontar em direção ao cloro. Aqui também vai apontar em direção ao cloro. Tudo bem? Então, tudo em direção ao cloro. E aqui também. Ótimo. E aí, o que você percebe? Que esses vetores, todos eles estão em sentidos opostos. Então, vai ocorrer um cancelamento de todos esses vetores. Ó, esse sobe e esse desce. Esse desce e esse sobe. Resumidamente falando, tá? De maneira bem regra geral. Então, um cancela com o outro. Então, se um vai cancelar o outro, o momento de polar resultante não vai ser diferente de zero, ele vai ser igual a zero. Se vai ser igual a zero, vai ser uma substância apolar. Tudo bem? Mas agora tu entende por que às vezes os profs falam assim, se você tiver uma estrutura simétrica, com lados todos iguais, é apolar. É porque já é uma conclusão que vai ter o cancelamento dos vetores. Tudo bom? Então você pode observar que esse cara é apolarzinho. Safo? Tranquilo? Beleza. Então, ele é um solvente apolar. Então, identificamos o solvente. Continuamos aqui a leitura. Capaz de remover manchas lipofílicas, tá? Agora vem a dica. Diogo, eu esqueci, eu não vou conseguir fazer o tetacloreto isso lá na minha prova.
Eu vou esquecer tudo isso aqui. A live está aí para que você possa aprender. Mas se você esqueceu, aí você vai logo pensando, poxa, manchas lipofílicas são manchas apolares. Ou seja, são manchas que têm afinidade à gordura. Então, fazendo a interpretação do texto, com essa interpretação você consegue perceber que esse cara vai ser apolar, para você não cair na pegadinha. Tudo bom? Vamos lá. Um estudante resolveu testar essa remoção de manchas, que é o tetacloreto de etileno, usando 2 sucos. Um de cenoura e outro de milho. Perfeito? Essas manchas, um de cenoura e outro de mirtilo, não é milho, não, desculpa, mirtilo. Vou marcar aqui com o marca-texto. Vamos lá. Cenoura e mirtilho. Ótimo. Tudo bem. Beleza. Parense aplicou a amostra a cada suco pedaços de tecido, os quais ficaram em contato com o solvente, posteriormente foi removido dos tecidos. As estruturas dos pigmentos são representadas a seguir, ele deu as massas molares deles aí só para você fazer avaliação numa alternativa, quem é mais pesado e quem é menos pesado, mas avaliando aqui, ó, a massa molar do beta-caroteno é maior, só para a gente logo não perder tempo. Beta-caroteno é o corante de cenoura e o mirtilo é o corante presente aqui da mirtilina. Tudo bem? Após os testes realizados, os estudantes foi possível concluir que, letra A, lembra que a lavagem a seca é para remover as sujeiras apolares. Tudo bom? Então vamos olhar. Olhando para a estrutura, perceba que o beta-caroteno só tem carbono e hidrogênio, meu irmão. Então esse cara é apolar puro. E esse aqui, ó, é uma estrutura que tem muitos grupos funcionais, ó. Muitos grupos funcionais, até uma parte iônica bem aqui, ó. Vai ter a parte polar. Tudo bem? A parte polar. Perfeito? Então, como vai ser esse carinha vai ser polar, então eu não vou marcar nenhuma alternativa que ele diz que vai remover esse cara junto ou apenas ele. Então, quando você observa aqui, ó, cadê aqui, ó? Apenas a mancha do vistilina, não, porque ela é polar. Mancha vistilina, não, porque ela é polar. Ambas, não vai remover ela porque ela é polar. Tudo bem? Então, aqui, ó, olha o que ele fala, com esse teste que ele fez, ele usou esse solvente. Aí tu tem as duas alternativas, letra A e letra B. Ele fala aqui, apenas a mancha com beta-caroteno foi removida, pois a sua afinidade química com solvente através das ligações de hidrogênio, não. As interações que vão surgir aqui, ó, é de polo induzido, porque são duas espécies apolares. Então, não pode ser letra A, letra sendo letra B de bola. Apenas a mancha do beta-caroteno foi removida devido ao seu caráter apolar da sua cadeia carbônica, que interage com o solvente e é arrastada por ele. Arrastada por ele, isso é importante. É uma dissolução. Às vezes vem umas expressões meio generalizantes, como degradou. Não é bem assim. Às vezes você degradar está relacionado com um processo químico. Aqui é um processo físico. Solubilidade é uma propriedade física. Fica atento com isso. Tudo bom? Letra B de bola é a nossa resposta. Safo ou não safo? Meu irmão, dá um like aí na nossa live. Dá um like na nossa live. Deixa eu botar bem aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui ao vivo lá no Instagram. Deixa eu pegar aqui e botar ao vivo aqui no Instagram. Botar um tripézinho aqui. Vai, se você tem alguma dúvida, escreve aí no chat. Aproveita que eu tô bebendo uma aguinha. Bate um print, vamos pegar aqui, ó. Bate um print dessas nossas anotações. Tudo bem? Bateu aquele print.